Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de filosofia vamos utilizar o nosso livro da Escola da Inteligência. Bom, hoje é dia 10 de julho de 2020, sexta-feira, último dia da semana. Bom, pessoal, na aula de hoje nós começaremos uma aula nova, uma lição nova. E essa lição vai falar um pouquinho sobre os segredos. Quais são segredos saudáveis e quais são segredos não saudáveis? Quais são os segredos que a gente tem que guardar dentro da gente e quais são os segredos que temos que tomar cuidado? Bom, peçam ajuda aí do papai, da mamãe, da vovó, quem estiver com você, para te ajudar a ouvir a história e acompanhar as ilustrações aí no livro, tá bom? Então, vamos lá! Puxa, na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a história da quarta lição: Os segredos não saudáveis. Diga lá, aprendendo sobre confiança. Parte 1. Em um dia ensolarado, um casal de vagalumes passeava tranquilamente pela floresta quando avistaram um bebezinho grilo todo enroladinho, sozinho, em uma folha. Veja só, querido, um bebê grilo abandonado. Puxa, como puderam fazer isto? Um bebê precisa de cuidados. Veja, ele está dormindo. Não podemos deixá-lo aqui. Vamos levá-lo conosco. Nós não temos filhotes. E se o adotássemos, querido? Oh, seria maravilhoso. Vamos dar todo o amor e carinho que temos em nossos corações. Será um filho muito amado. E assim adotaram o grilo e deram-lhe o nome de Diga lá. Ele foi crescendo e ficando muito inteligente. Adorava estudar, aprender com os livros. Mas tinha uma coisa que deixava Diga lá muito triste: que por ser um grilo, não podia brilhar como seus pais que eram vagalumes. E dizia: Papai, mamãe, eu queria tanto brilhar como vocês, acender uma luzinha. E quem disse que você não brilha, meu filho? Nós brilhamos do lado de fora do nosso corpo e você brilha do lado de dentro. Você brilha com sua inteligência e este é o maior brilho de todos. Todos percebem o brilho de alguém amoroso e inteligente como você. Nossa, mamãe, é verdade! Eu agora vou me esforçar para brilhar cada vez mais aqui dentro da minha cabecinha, com a minha inteligência. Diga lá viu então, naquela terceira prova da Olimpíada, a gincana da inteligência, uma chance de trazer mais orgulho a seus pais. A Ararajuba fez questão de um dia antes da prova chamar os 3 concorrentes e explicar bem direitinho como seria a competição. Queridos amigos, esta é uma prova de conhecimentos. Diga lá, Gino e Jumba, vocês irão, durante 2 dias, responder várias perguntas. Aquele que responder o maior número de questões nestes 2 dias será o vencedor da prova. O grilo Diga lá começou a dar pulos de felicidade. Yupi! Nesta eu tive sorte, pois gosto tanto de estudar que acho que vou me sair muito bem. Yupi! Que legal! O que ele não percebeu foi que o gavião Gino o observava com um olhar furioso. Quando estava voltando para sua casa, pulando e assoviando todo feliz, eis que deu de cara com Gino. Você se acha muito esperto, não é, grilinho? O que é isso, Gino? Eu só gosto de estudar.
Mas acho que cada um de nós pode ganhar nesta prova. Olha aqui, seu gêniozinho. Vamos fazer um trato. Um segredinho só nosso. Você perde esta prova, erra todas as questões, ou eu acerto as contas com você no final. Eu vou devorar você inteirinho, inteirinho. Pode estar certo, não vai sobrar nem um pedacinho seu pra contar história. Está certo, pode deixar. Me solta, por favor. Eu vou errar. Já entendi o seu recado. Então estamos combinados. E nada de gracinhas, hein? Não conte para ninguém, está ouvindo? Para ninguém, senão teremos contas para acertar, ouviu? Eu ouvi. Diga-lá, apavorado, saiu correndo para casa. Ele queria muito vencer aquela prova, utilizando sua inteligência para isso. Mas por outro lado, se acertasse uma só questão, ao final da prova teria um triste fim. E agora, o que fazer? Será que conto para os meus pais ou para o professor Corujão? Mas se eu contar, o Gino vai cumprir sua promessa e me devorar. O que devo fazer? E agora, amiguinho, o que você acha que Diga-lá deve fazer? Guardar para ele este segredo terrível ou confiar em alguém e contar o que lhe aconteceu? Ai, meu Deus, eu tô doida para saber o que o Diga-lá vai fazer. Bom, pessoal, nós vamos pensar um pouquinho aí sobre a história. Passei demais. Antes de fazermos essa atividade, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. O senhor Vagalume e a senhora Vagalume acharam o Diga-lá enroladinho, bebezinho, e resolveram adotá-lo como filho. Vocês acham que os dois vagalumes podem ser considerados pais de verdade do Diga-lá? O que é ser pai de verdade? Vocês acham que ser pai de verdade é só quem tem o mesmo sangue que você? Ou ser pai de verdade é quem te dá amor, quem te ensina, quem cuida, quem te dá carinho? E aí? Eu acho que os pais do Diga-lá, que são os vagalumes, eles são considerados pais de verdade sim, porque eles cuidaram, eles deram amor, eles deram carinho, não é mesmo? Bom, o Diga-lá se sentia um pouco diferente dos pais dele, porque ele não brilhava por fora igual os vagalumes. Mas a mamãe vagalume ensinou para ele que o mais importante não é brilhar por fora, e sim brilhar por dentro. E a inteligência de Diga-lá brilhava por dentro. O que vocês acham que significa brilhar por dentro? O que significa brilhar pela inteligência? Inteligência, pessoal, não é só aquela pessoa que sabe responder tudo, que sabe, que estuda pra caramba e que responde tudo certinho. Não, brilhar pela inteligência é quando você consegue ser carinhoso, é quando você consegue entender, é quando você consegue ter atitudes saudáveis. Isso sim é brilhar pela inteligência. Não é aquela pessoa que vive estudando e só estuda e sabe responder e só tira 10. Não, a inteligência que o Diga-lá tem é de ser uma pessoa boa, é de pensar no próximo, e isso sim faz a pessoa brilhar por dentro. É mais importante do que brilhar por fora, né? Bom, aconteceu uma coisa com o Diga-lá. Ele ficou com muito medo quando o Gino ameaçou ele. E aí? Isso é um segredo. Mas vocês acham que esse segredo o Diga-lá deve ou não deve contar? Alguma situação dessa já aconteceu com vocês? Alguém já chegou e já te ameaçou de alguma coisa? Como você se sentiu? Bom, e para terminar esses nossos pensamentos sobre a história,
Diga lá ficou com muito medo da ameaça. Se você fosse o Diga lá, o que você faria? Você contaria esse segredo para alguém? Sim ou não? E por quê? Bom, pessoal, pensem um pouquinho aí no que vocês fariam, se contariam ou se não contariam, que depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Só que pensa aqui um pouquinho comigo. Os pais do Diga lá também são pequenininhos. Será que ele deve contar para os pais que não vão poder proteger tanto ele? Vocês têm que confiar nas pessoas que cuidam e que te protegem. Os pais do Diga lá podem protegê-lo, mas se ele procurar uma ajuda maior, por exemplo, vocês não precisam confiar e nem contar somente com os papais de vocês. Tem muitas pessoas que querem o seu bem. Nós, professores, as coordenadoras, todo mundo que está ao seu redor, os adultos que cuidam de você, querem o seu bem. Então, se você fosse o Diga lá, não necessariamente você precisaria contar esses segredos para os seus pais. Você pode confiar em outras pessoas também, que querem o seu bem e que querem cuidar de você. Mas os papais sempre em primeiro lugar, viu, pessoal? Porque eles amam vocês mais do que tudo. Então, confiem nas pessoas que querem o seu bem, que somos nós professores, mas confiem primeiramente nos papais de vocês. Combinados? Bom, mas agora vamos pensar um pouquinho o que são segredos. Bom, quem aqui já contou algum segredo para um amiguinho, ou para a mamãe, ou para o papai, ou para o primo? Então, segredo é uma coisa que a gente não pode contar para ninguém, não é mesmo? Bom, na página 215, o Diga lá está falando assim: Ei, amigo, você viu que Gino me obrigou a não contar a ninguém que ele me ameaçou? Ele me obrigou a guardar um segredo. Você sabe o que é um segredo? E aí, a nossa amiga cobra está falando: segredo é aquilo que não contamos para ninguém. Algo que vimos, que ouvimos, que sentimos ou que nos aconteceu. Bom, olha só aí na página 216. Mesmo quando contamos um segredo a uma pessoa em que confiamos, ele não deixa de ser segredo. Então, se você está com um segredo aí guardado e quer contar para uma pessoa que você confia, pode contar. Porque se você contar para uma pessoa que você confia, ele não vai deixar de ser segredo. Vamos pensar em algumas situações que podem representar segredos, tanto nossos como do outro. Então, olha só aí na página 217, nós temos algumas situações de segredos. E esses segredos são segredos saudáveis. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença de segredos saudáveis e segredos não saudáveis. Mas para isso, que tal a gente colorir essas páginas aí? Bom, quando alguém nos conta algo que não deseja contar para mais ninguém, isso é um segredo. Quando nós contamos algo para uma pessoa em quem confiamos e não queremos que os outros saibam, isso é um segredo. Quando nós temos algum comportamento que não desejamos que os outros saibam, isso é um segredo. Por exemplo, quando usamos um paninho e chupeta para dormir. Mas a gente não quer que ninguém saiba, então é segredo. Quando acontece algo conosco que não desejamos que os outros saibam, isso é um segredo. Quando fazemos xixi na cama, por exemplo. Ai, a gente não quer que os outros fiquem sabendo que a gente fez xixi na cama, né? Então é um segredo. Quando nós ouvimos sem querer a conversa entre duas pessoas, isso é um segredo. Quando o segredo não é contado pra gente, a gente tem que fingir que a gente nem escutou. E quando nós vemos alguém fazendo algo errado e ninguém mais viu, isso é um segredo. Você não pode ir lá e ser dedo duro. A pessoa que fez que tem que assumir os atos dela, certo? Bom, e aí o Diga lá tá falando assim pra gente. Amiguinho, agora vamos pensar sobre os segredos saudáveis e os segredos não saudáveis. Preste muita atenção,
que o seu professor irá conversar com você e seus amigos sobre isso. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre os segredos saudáveis. Primeiramente, o que são segredos saudáveis? Segredos saudáveis são aqueles que os nossos amigos nos contam, porque confiam na gente e que nós devemos respeitá-los. Então, se você fica sabendo de algum segredo que o seu amigo quis te contar, você tem que respeitar e guardar para você, não contando para ninguém. Bom, outros exemplos também de segredos saudáveis é quando acontece alguma coisa com a gente, por exemplo, fazer xixi na cama, ou que você caiu, ou que você ficou banguelo e você não quer que ninguém saiba. Isso são segredos saudáveis, são segredos que não causam mal a ninguém, segredos que só pertencem a você, que você não quer contar porque você não precisa contar. Ou porque você está feliz com algum presente que você vai ganhar, porque você vai ganhar um irmãozinho, uma bicicleta nova. Bom, então segredos saudáveis são esses tipos de segredos. São segredos que não causam mal nenhum a ninguém. Você apenas quer guardar para você. Já os segredos não saudáveis são aqueles segredos que nos fazem muito mal. Quando envolvem agressão, quando nos deixam triste. Então, são segredos quando a gente recebe uma ameaça, quando nós somos maltratados, quando alguém nos agride, ou quando alguém fala alguma coisa que não é legal, um xingamento, alguma coisa do tipo. Esses são os segredos não saudáveis. E os segredos não saudáveis, pessoal, talvez seja melhor você procurar um adulto para te ajudar a resolver. Porque se você guardar esse segredo não saudável, não vai te fazer bem. Então, toda vez que você tiver um segredo não saudável, procure alguém que você confie, uma pessoa que sempre te acolhe, geralmente o papai e a mamãe, tá bom? Mas se você quiser contar para outra pessoa que você confie, que cuide de você, que está sempre do seu lado, fique à vontade. Mas tem que ser um adulto e que vá conseguir te proteger, igual o Diga Lá, tá bom? Bom, meus amores, então a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, guardar somente segredos saudáveis, tá bom? Um beijão, até a próxima. Tchauzinho!